Tem piscina sabe como é importante contar com serviços de qualidade. Por isso, nós da Brilhante Piscinas e Aquecedores estamos no mercado há mais de 25 anos, oferecendo tudo para piscinas e aquecimento solar. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Tudo para sua piscina e aquecimento solar. Faça um orçamento na Brilhante Piscinas e Aquecedores. 33228917. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Bateu aquela fome? Não sabe onde ir? Venha conhecer o Senhor Dog, o famoso e tradicional cachorro-quente, especial duplo, malucão e o mais pedido, lanche Senhor Dog. Atendemos no segundo piso do Shopping Royal Plaza, quiosque 302. Ligue 3338-3551. Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Faz-me ouvir tua voz, mais que a estações do mundo aqui. Tua voz, vida traz e promessas nos faz. Teu amor vale mais que as riquezas deste mundo. Bom dia, graça e paz. Estamos dando início mais um Sola Palavra, hoje com um tema bastante interessante para a nossa reflexão. Daqui a pouquinho a gente já vai dar início falando sobre esse resgate do padrão bíblico de congregar, uma palavra muito em voga cada vez mais dentro das redes sociais das igrejas, de sites, de páginas, falando sobre a importância desse verbo. A gente vai entender um pouquinho dele daqui a pouquinho. Estamos dando início mais uma segunda-feira aqui na região de Londrina, Cambé. Estamos com um dia chuvoso, um dia, graças a Deus, né, a chuva está chegando aqui na nossa região, um momento que qual a gente esperava bastante pelo tempo seco que estávamos aqui sofrendo nesses últimos dias, e agora podendo curtir um pouquinho dessa chuva chegando. Segunda-feira também, dia 22, dia da chegada da estação da primavera, né, um dia importante, uma mudança de estação, a chegada de uma estação mais florida, né, trazendo também um pouco dessa resposta, né? A natureza às vezes nos comunica valores importantes acerca do reino de Deus, né? Nem sempre, todo momento da nossa vida vai ser inverno, né? As estações mudam, a primavera chegou, né? Como diz ali a palavra do Senhor, né? Em Cântico dos Cânticos, né? A primavera chegou, trazendo a ideia exatamente dessa mudança de estação. Nem sempre será inverno na nossa vida, nem sempre os dias serão obscuros ou nublados, né? Esses dias passarão e o dia da primavera chegará, o dia em que as flores brotam, os dias em que as árvores começam a florescer. As mudanças são sempre importantes para compreendermos o agir de Deus sobre as nossas vidas, não é verdade? Cumprimento a todos que já estão aí se achegando, que já estão aí se organizando para poder se encontrar aqui com a gente. Irmão Edmilson, bom dia, meu querido, bem-vindo, né? Sempre aí acompanhando a gente. Temos também aí o pessoal da Mora Aromas, né? Rosinha, querida irmã, Deus abençoe também sua vida, todos aí da Mora Aromas. Minha esposa já está também aí presente, bom dia para você, meu amor.
Hoje também, dia 22, um dia especial, aniversário da minha irmã, Flavinha, né? Ela hoje está trabalhando, né? Ela trabalha com estética, então fica difícil de acompanhar. Mas fica aqui o registro, né, do meu amor por você, da minha gratidão pelo seu dia de hoje, esse dia tão especial para as nossas vidas. Fica aqui o registro, né, do meu carinho, do meu amor por você, minha irmãzinha. Deus abençoe muito sua vida, viu? Pessoal aqui também da MSE Móveis, né, Juninho, Elaine, queridos irmãos em Cristo, bom dia para vocês, que Deus abençoe a semana de vocês aí, que seja uma semana muito produtiva também, em nome de Jesus. Meus irmãos, que bom tê-los vocês aqui com a gente, que bom ter a companhia de vocês aqui conosco, para nos acompanhar em mais esse episódio, em mais esse programa, onde vamos refletir um pouquinho sobre essa importância, né, do congregar, do quanto essa ação, esse mandamento nos apresentado aqui no texto de Hebreus, que é o texto que nós iremos refletir nesta manhã, neste dia, para quanto ele é importante para a nossa compreensão como povo de Deus, né, de estarmos em comunhão, participando, né, dentro da vida da igreja, dentro do dia a dia da igreja. E a você que vai ver esse vídeo em um outro momento, né, que Deus também seja contigo, que Deus o abençoe, que Deus o ilumine a cada dia, a cada momento mais. Meus irmãos, vamos então falar um pouquinho então aqui desse tema, um pouquinho dessa oportunidade, né, que temos aqui. É um privilégio, né, irmãos, de podermos falar aqui, né, nas redes da internet de um tema tão importante para as nossas vidas. O episódio de hoje, então, é o resgate do padrão bíblico de congregar. O texto que nós vamos utilizar é o texto que está lá, né, em Hebreus, né, na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 10, verso 25. Esse texto diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, como segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então o texto aqui é uma exortação, um pedido do autor, dizendo para que não nos deixemos de reunir como igreja, né? Em algumas versões bíblicas está: não deixemos de congregar, tá? Em algumas versões diferentes estão aí dizendo sobre congregar. E aí eu gostei dessa versão também do reunir como igreja, que também aponta para esse mesmo significado, tá? Fazendo uma breve introdução aqui sobre a Epístola aos Hebreus, para a gente poder compreender, né? É uma epístola que tem por objetivo um encorajamento, né, do autor aos judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas que por conta da perseguição religiosa, na época em que Hebreus estava sendo escrito, é muito provável que já estava no período de perseguição contra Roma, né, no segundo período de perseguição da igreja, ali em meados de 60, entre 50 e 60 depois de Cristo. Ou seja, já havia passado, já estava chegando uma segunda, terceira geração já de cristãos, né, e esses cristãos se convertem e começam a conviver com uma perseguição muito forte por parte de Roma, que significava o império, né, o poder do Estado naquela época. Então, a perseguição ela era muito mais severa, né? O Coliseu Romano era um lugar onde cristãos eram mortos, né? E isso servia de diversão para todo o povo. E esses cristãos não queriam saber de voltar aos tempos, a antiga fé, né? Então, essa carta, de uma certa forma, mostra, porque, de uma certa maneira, esses judeus começam a questionar, falam: nossa, mas se eu continuar no judaísmo, né, se eu ficar ali no judaísmo, eu não vou ser incomodado, eu não vou ser perseguido. Então, deixa eu ficar aqui. Aí essa epístola, ela nos mostra exatamente a grandeza da obra de Cristo, né, a obra sublime de Jesus, mostrando, falou: olha, se você voltar, você está desistindo, você, diante de uma revelação tão grande, agora não dá mais para voltar atrás, não dá mais para voltar para trás,
não dá para retroceder, né? E a gente vai ver um pouco muito disso quando ele fala sobre a fé, né? A fé que não retrocede, lá no final do capítulo 10, quando ele vai preparando o caminho para o capítulo 11, que é a galeria dos heróis da fé, né? Homens aos quais o mundo não era digno, né? Como ele fala no capítulo 11. Então essa epístola, ela traz exatamente esse encorajamento para os cristãos, para esses judeus, para que eles entendam que, olha, não dá mais para voltar. Jesus é superior à lei, Jesus é superior aos profetas, Jesus é superior aos anjos, Jesus é o sumo sacerdote. A gente vai falar um pouco sobre a epístola aos Hebreus aqui, para entendermos esse contexto e como ela entra dentro desse contexto de uma forma tão importante, realçando aqui o pedido do autor para com a gente. A primeira parte da epístola aos Hebreus é uma parte mais dogmática, mais doutrinária, até o capítulo 10, verso 18. Ele vai ali mostrando, né, os motivos pelos quais a gente não dá mais para voltar para o passado, não dá mais para voltar diante de tudo que a gente viu e ouviu. E a partir do verso 19, a gente começa a observar exatamente uma parte mais prática, orientações mais práticas diante do que tudo, né, nas cartas jurídicas, né, sempre fala assim, ante ao exposto, né, requer-se, né, requeremos isso. Então, diante de tudo o que foi visto, diante de tudo que foi ali colocado, é apresentado então as orientações práticas para que o povo então pudesse ter a noção, olha, agora nós vamos agir dessa forma diante dessa realidade ao qual nos foi apresentada. A Epístola aos Hebreus é a epístola que mais usa versos do Antigo Testamento, que mais traz menções do Antigo Testamento, realmente para mostrar, para realçar a obra de Cristo, né, diante, a importância da obra de Cristo para com as nossas vidas. Então a gente precisa realmente mostrar essa realidade, né? Seguindo aí dentro da apresentação, na parte dogmática, é isso que a gente vai observar. Cristo é superior aos profetas, Cristo é superior aos anjos, a obra de Cristo é superior à obra de Moisés, à obra de Josué, à obra de Arão, né? Jesus é um sacerdote melhor, ele está segundo a ordem de Melquisedeque, ele não está na ordem, né, digamos, mosaica. Ofereceu um sacrifício melhor, o sacrifício de Jesus, né, diz ali no texto de Hebreus, ele purifica a nossa mente. Não sei se a gente parou para pensar nisso, né, os nossos pecados da mente, os pecados que a gente nem imagina, né, que a gente imagina ali, né, e tudo, a obra do Antigo Testamento não era capaz de trazer esse tipo de purificação. A purificação do Antigo Testamento era suficiente para purificar os pecados ali cometidos, os pecados exteriores, os pecados do interior não havia como. Por quê? Porque nós não tínhamos como ter perdão dos nossos pecados, porque essa obra não era suficiente. A obra de animais, o sangue de bodes, o sangue desses animais não era suficiente para trazer tal purificação, mas a obra de Cristo sim, ela é suficiente para nos salvar por completo. O santuário é melhor, Jesus oferece o sacrifício no céu, ele entrega ali a vida dele no céu, o santuário é o santuário celeste, né? Então, a obra de Moisés, né, o templo, o tabernáculo, são expressões, são manifestações terrenas do que Deus tem no céu. Então, é isso, e Jesus está ali no céu, falando e mostrando toda essa realidade, né? E aí a gente vai para a parte prática, né, que são importantes aplicações, um tom mais pastoral, né? E aí a gente observa uma solene exortação, uma solene advertência e um solene encorajamento. Tá? Nós vamos hoje falar aí dentro dessa parte da exortação, né, que está dentro ali do versículo-chave ao qual a gente compartilha neste momento, nesta oportunidade. Então, dentro desse contexto, né, a gente, a partir do perfeito, a partir do completo, cabal e final sacrifício de Cristo, nós temos alguns privilégios que precisam ser usufruídos, que precisam ser desfrutados. Dentre eles, a comunhão. A comunhão é uma bênção, é um presente, e a gente precisa realmente entender isso. A comunhão não é apenas se reunir na igreja, né? Mas
é óbvio que o congregar, ele não é apenas participar das programações da igreja, mas o não congregar, o não participar das reuniões da igreja, já aponta que precisamos melhorar na nossa comunhão. Geralmente, um dos grandes sintomas em que a nossa vida com Deus ou com a igreja não está bem, é quando a gente começa a interromper a nossa prática de participação nas programações da igreja a qual Deus nos colocou para servir. Nós entendemos que o evangelho ele está acima das placas das denominações. A igreja tem a igreja visível, a igreja invisível, a igreja que Deus vê. Mas, quando somos chamados por Deus a fazer parte do seu reino, a fazer parte do seu povo, nós congregamos em uma igreja ao qual Deus nos chamou para estar. E nessa igreja nós somos chamados a congregar, a participar da comunidade, a fazer parte dessa comunidade. E quando a gente não participa, é porque já é alguma coisa não muito interessante acontecendo. E é o que a gente vai observar aqui. Então, em primeiro lugar, eu gostaria... Nós vamos aí passar um pouquinho, né, na frase aqui de Hebreus, né? Não deixemos de congregar. Cadê aqui? Aqui, verso 10. Né? Aqui, não deixemos de congregar, como é o costume de alguns. Então, nós vamos fazer uma reflexão nessa manhã, né, exatamente nas 3 expressões que estão no verso 25. Não deixemos de congregar, como é o costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais que vocês veem que o dia se aproxima. São 3 expressões no verso 25, a gente vai olhar cada uma dessas expressões. A primeira expressão, não deixemos de congregar, como é o costume de alguns. Nos reunirmos como igreja, isso é um privilégio. Nós pertencemos uns aos outros e devemos congregar, né? Nós temos esse privilégio de participar. É interessante, esses dias atrás, eu vi um vídeo onde, eu não lembro o nome do autor que estava ali no vídeo falando, né? Eu acho que é o cara do Jesus Cop, não tenho certeza, tá? Mas ele estava falando, olha, muitos veem a igreja como um hospital. E às vezes a gente usa muito dessa expressão, né? De que a igreja é um grande hospital, as pessoas vêm feridas e vêm doentes e são saradas e tal. Não deixa de ter uma veracidade, não deixa de ter verdade, porque muitas vezes a gente realmente a gente recebe, a gente é fortalecido no ambiente da igreja, né? Mas se a gente for parar para pensar, né, na nossa prática de vida, né, no dia a dia, né, quantas vezes durante a semana a gente vai a um hospital? Já parou para pensar? Quantas vezes você vai a um hospital? Por ir. Hoje, né, tá chovendo, assim, eu vou no hospital. por alegria, por prazer, né? Não, geralmente nós vamos ao hospital por necessidade. Então, essa concepção de igreja como hospital, às vezes pode ser um pouco perigosa, porque traz essa ideia de que a gente vai para a igreja por uma questão de necessidade. E não é. A ideia da igreja é a ideia de pertencimento. Então, a gente precisa observar a igreja como casa. Casa é aí a coisa, quando o calo aperta, não é? A gente está com um dia difícil no trabalho, de repente a gente quer ir para casa para poder respirar, para poder ter um contato com a família, o apoio da família, né? Ou então a gente vai na casa do pai, da mãe, né? Quando vai na casa do pai e da mãe, a gente se sente ali abraçado, a gente vai porque a gente quer estar ali. Ou então vai na casa de um amigo, vai na casa de um irmão, vai na casa de alguém que a gente gosta. E, poxa, a gente é bem tratado, as pessoas simplesmente gostam da gente pelo que a gente é, não pelo que a gente faz, não é? A igreja precisa ter esse tipo de concepção. A gente precisa entender que a igreja deve ser a extensão de uma casa, um lugar de pertencimento, um lugar onde eu sou aceito pelo que sou. Lógico, eu não vou ficar como eu estou, né? Deus vai trabalhar em meu coração, eu vou ali evoluir, eu vou me santificar, eu vou passar pelo processo da santificação. Mas eu estou ali, estou aceito pela obra de Cristo Jesus. E eu começo a viver essa realidade de pertencimento. Nós precisamos resgatar esse tipo de modalidade, irmãos, dentro da nossa concepção de congregar. Pertencer, fazer parte.
nós devemos congregar nesse sentido. Não pelo que podemos oferecer, mas pelo que somos. E sermos aceitos por isso, termos um ambiente de acolhimento, um ambiente onde as coisas, onde os irmãos são aceitos, são vistos, né? E aí então Deus vai trabalhando nas nossas vidas, trabalhando nas nossas realidades, né? Vejam o que diz aí o Willey, né, na próxima frase aí. O culto público é uma necessidade da vida cristã e a comunhão entre os irmãos sempre foi considerada um dos principais meios pelos quais se manifesta a graça. Então, veja que interessante isso, né? Existem até algumas pessoas que falam que esse culto, né, a expressão, o culto é uma expressão da graça de Deus, é um pedaço do céu na terra, porque é onde o povo de Deus se reúne para adorar ao Senhor, para estar diante do Senhor, e é o que nós vamos fazer no céu, nós estaremos todos reunidos, a terceira expressão desse texto vai falar, a gente vai chegar nele. Então é um momento espiritual, é um momento em que nós vivenciamos uma realidade celestial, né? Então eu não posso deixar de abrir mão disso se eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu não consigo pensar numa ideia de não ter essa ideia de viver de forma apartada disso, por mais que eu tenha a minha vida, por mais que eu tenha os meus compromissos, né? O Guthrie, né, na próxima frase, ele também traz um apontamento importante. Ele fala assim: o Novo Testamento não oferece apoio algum à ideia de cristãos isolados. A comunhão estreita e regular não é apenas uma ideia agradável, mas também uma absoluta necessidade para o encorajamento dos valores cristãos. Né? Calvino, comentando o Salmo 133, né? Ó, quão bom, quão suave que os irmãos vivam em união, né? Na próxima página ele fala: pela barba e gola das vestes nós somos levados a entender que a paz que vem de Cristo como cabeça se espalha através de todo o comprimento e a largura da igreja. Então, no Salmo 133 há esse comentário, né, do óleo que desce pelas barbas e vestes de Arão, né? Exatamente é esse óleo que unge e abençoa uma comunidade que está unida. Olha que interessante esse ponto de vista que Calvino nos apresenta aqui. A comunhão, ela é benéfica a toda uma igreja, a toda uma coletividade. Então é nesse sentido que a gente está aqui procurando mostrar a ideia de que não podemos deixar de congregar, né? Como é o costume de alguns. Ou seja, já era costume na época dos hebreus não se reunirem naquele momento, né? Naquela época já era costume isso, até mesmo pelo contexto, né, que a gente trouxe aqui um pouco do livro dos Hebreus. O que acontece? Os judeus começam ali a ser perseguidos, os judeus convertidos ao cristianismo, e eles começam a deixar de comparecer às programações. E aí então existe esse encorajamento através dessa carta, dizendo: olha, não deixe de fazer isso como é o costume de alguns, como alguns já estão fazendo, né? Exatamente para mostrar que um grande sintoma de que algo não está bem é exatamente o deixar de congregar. Claro, vão ter alguns domingos, algumas programações que às vezes vão nos impedir, a gente vai ter algum compromisso, a gente vai precisar fazer uma viagem, algum compromisso em família, alguma situação, um domingo ou outro, né? Às vezes surge essa situação, algum imprevisto, ou trabalho, né? Existem pessoas que trabalham aos domingos e vêm no horário do culto, não conseguem. Aí, meu irmão, fique em paz, não é? Fique em paz com relação a isso. Mas o que a gente percebe é o seguinte: a pessoa simplesmente não aparece no culto e fica em casa e não faz nenhuma outra atividade. E isso vai começando a se tornar recorrente e a pessoa começa a se isolar, a pessoa começa a estar à parte. Isso fica muito estranho, vai ficando de uma forma... realmente vai sendo um sintoma de que algo não está bom, de que algo não está bem. Ou no meu relacionamento com Deus, né? De repente eu estou frustrado, de repente eu não estou me sentindo bem, de repente algo com a igreja, né? Olha, de repente a igreja fez algo que eu não gostei e eu não quero muito, eu preciso compreender, eu preciso discernir bem essa situação para poder
Então, assim, eu vou me decepcionando com algumas coisas e eu vou meio que desacelerando. E o primeiro sintoma é exatamente esse. Eu paro de participar das programações. Eu simplesmente não começo a não ir mais nos cultos da igreja. Isso é muito complicado, isso é muito estranho. Como eu falei, porque é um momento do céu, é um momento celestial. Nós estamos reunidos como povo de Deus, né, diante do Senhor para adorá-lo, para prestar culto a Ele. Então fica muito estranho quando eu não participo, sendo que eu podia participar, né? Eu sempre me lembro dos irmãos africanos, né, do continente africano. As pessoas que vão para a África ficam espantados com a energia que eles possuem, né, em países como Moçambique, Angola, que a gente conhece um pouco mais, assim, de ouvir falar. Quero um dia pisar nessas terras, se Deus assim permitir, mas a gente ouve relatos, né, de pessoas aqui do Brasil que vão para lá participar dos cultos. Há moçambicanos que andam 30 quilômetros a pé para participar de um culto, no mínimo 3 horas. Eles não admitem um culto de 1 hora e meia. Isso para eles é muito pouco. Sabe? Porque, então assim, é uma questão cultural, é uma questão, mas, poxa, né? Andar 30 quilômetros. Você já imaginou andar 30 quilômetros? Daqui ao centro, né? Nós estamos aqui na zona oeste de Londrina, até o centro da cidade é nem 10 quilômetros. Né? Hoje mesmo eu moro perto aqui da Deus Vivo TV. Está chovendo, eu vim de carro. Sabe? A gente não tem concepção do que de fato estamos fazendo, né, em virtude da obra do Senhor. Então, realmente é uma coisa que nos espanta, né? Essa dedicação, essa energia, essa devoção, é a expressão da nossa devoção, né? E a gente observa realmente que a sociedade, ela nos direciona ao isolamento. Isso ficou evidente no período da pandemia, né? Nós vivemos em uma sociedade que cada vez mais caminha para vivermos de forma isolada. Eu vou pedir comida? Pego lá um iFood, né? Peço lá um iFood, vem em casa. Vou no mercado? Não vou no mercado. Eu vou no aplicativo do mercado, peço para chegar em casa. Vou assistir um filme no cinema. Não, eu já vou assistir ele daqui a alguns dias no streaming. Eu vou ouvir Então, tudo me condiciona para ficar em casa. Eu vou assistir um vídeo de uma pregação de um pastor no Instagram, no YouTube, no TikTok, em qualquer outro tipo de aplicativo digital. Eu tenho a palavra de Deus na minha casa, no meu computador, no meu celular, né? Mas é aquilo. O digital leva para o presencial, entende? Uma das principais faltas que a igreja sentia na época da pandemia era o presencial, né? O não poder se reunir. Isso era algo inconcebível, né? E quando voltamos a nos reunir, eu lembro, eu chorava, porque ouvir de novo a igreja cantando, aquilo me emocionava. Eu valorizei muito mais o aspecto da comunhão, da igreja cantando, do cântico congregacional, né? Da igreja toda, da igreja ser um back vocal, cantando junto com o ministério de louvor, as músicas. Isso é uma preciosidade tremenda. Isso é fruto, isso é espiritual, irmãos. Isso é céu na terra. Então a gente precisa realmente entender que nós não fomos feitos para viver de forma isolada, de forma orientados ao isolamento. Nós somos orientados à comunhão. Haverá períodos de isolamento, mas nós somos criados para a comunhão. E a gente precisa também saber o real motivo de não congregar. Eu trouxe aí a real motivação exatamente nesse sentido. De repente, para a liderança, para o pastor, a gente fala: pastor, não estou bem, aconteceu isso com não sei quem, aconteceu isso com não sei que lá, eu estou com um problema na família, eu estou com um problema não sei aonde, estou com um problema no trabalho, estou com um problema nisso, choveu, está fazendo sol, está muito calor, está muito frio, não sei. Aí tudo vira uma justificativa para eu não participar. E isso, diante da liderança, a gente nunca vai ficar aqui, né, conjecturando: a pessoa está mentindo. Não. A gente fala: tá bom, meu irmão, Deus abençoe, participe, estamos aqui à disposição, venha participar com a gente, vai ser sempre uma alegria ter o irmão com a gente, com a irmã com a gente, né? Mas, diante de Deus, meu irmão, não dá para enganar, não.
O livro do Apocalipse diz que Jesus é descrito como aquele que tem olhos como chamas de fogo. Apocalipse capítulo 1. Jesus é descrito, dentre as suas várias características, e isso não é à toa. Jesus ele é descrito como aquele cujos olhos são como chamas de fogo, exatamente porque os olhos de Jesus enxergam tudo. Não enxerga o exterior. Enxerga aqui no coração, enxerga que está aqui dentro do nosso ser. Não temos como esconder nada de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, cuidado com as justificativas. Qual é a real justificativa de não congregar? Se é algo com a igreja, procure sua liderança. Pastor, não estou contente por causa disso, eu estou visto isso, as pessoas falaram isso, não sei o que. A tendência é a gente parar e de repente começar a ir num outro lugar, aí começa a acontecer a mesma coisa, aí eu paro, aí eu vou para outro lugar, aí eu vou para outro lugar, aí eu vou para outro lugar, e eu viro um círculo vicioso, não crio vínculos, e eu não congrego de verdade. E não é isso, irmãos, que somos chamados a fazer. Somos chamados a pertencer, somos chamados a fazer a obra de Deus no lugar onde Deus nos coloca. E nem sempre o ambiente nos será favorável. Às vezes nós vamos ouvir coisas que a gente não gosta mesmo. Mas exatamente para que a gente seja ali edificado, para que a gente seja desafiado. Se a gente foi ofendido, a palavra nos ensina a procurar o nosso ofensor para tentar resolver, e não para se afastar dele. Então, precisamos realmente da graça de Deus e entender o real motivo de não congregar e procurar resolver isso com carinho, com toda mansidão, diante da palavra do Senhor. Segundo lugar, então aí, antes encorajemos uns aos outros, Então, congregar aqui, a segunda expressão aí do nosso texto, é ocupar a nossa comunhão. E eu trouxe aí também uma versão da Nova Bíblia Viva em português. Ele coloca aí: não descuidemos dos nossos deveres na igreja, nem das suas reuniões. É interessante essa expressão, de não nos descuidar dos nossos deveres, e nem das reuniões. Então é bem isso. Não é apenas participar, mas daquilo que fomos chamados a fazer, que façamos com excelência, que façamos com gosto, com vontade, em gratidão à obra que o Senhor tem feito por nós. E as 3 manifestações que a gente observa aqui, quem traz isso é o reverendo Hernandes Dias Lopes, 3 manifestações do congregar: servir, exortar e ser bênção. Aqui nós podemos compreender o que vem de fato a ser congregar no seu sentido bíblico. Em primeiro lugar, servir. Servir, aí na próxima página você vai observar, é a cultura da toalha e da bacia, meu irmão. É o que Jesus faz ali com os seus servos quando ele lava os seus pés, os seus discípulos ali em João capítulo 13. Falou: olha, vocês estão vendo que eu estou fazendo isso por vocês, Então, façais vós da mesma forma. Vocês serão chamados a servir as pessoas. Então, é uma cultura, a cultura do povo de Deus é uma cultura pautada no serviço. Servir a Deus, servir uns aos outros. Tornar um ambiente de, como a gente coloca aí, o outrocentrismo. Uma cultura baseada no contexto do próximo. Paulo, em Romanos capítulo 14, capítulo 15, ele traz uma aula sobre sermos mais maduros e como sinal de maturidade nós respeitarmos os mais imaturos, no sentido de não sermos pedra de tropeço na vida deles, de não sermos escândalo por conta de algumas práticas que para nós já estão mais pacificadas, mas para eles não. E como sinal de maturidade, nós devemos acolher os mais fraquinhos, os mais fracos na fé, os mais novos. Isso é sinal de maturidade. Então, congregar é nesse sentido, é servir. É nos apresentar para estes irmãos, acolhendo-os, trazendo-os para perto do reino de Deus. E dessa forma, ajudando uns aos outros. O serviço, por exemplo, não está restrito apenas aos oficiais, aos líderes da igreja. Não sei como é na sua igreja, mas na igreja presbiteriana, por exemplo, nós temos os diáconos. Os diáconos são aqueles que ocupam
os bastidores que preparam os itens da ceia, são aqueles que deixam a estrutura organizada, levam água lá para o pastor, deixam uma aguinha lá para o pessoal, né, veem como estão as estruturas dos banheiros, eles veem como estão os carros, organizam, eles atuam nessa parte mais de bastidor. Nós temos os líderes, os professores dos ministérios infantis, né, os professores das escolas bíblicas dominicais, cada um na sua função, mas é pautada no serviço. Nós servimos uns aos outros, isso é ocupar a nossa comunhão, é viver no contexto próximo. Às vezes eu quero ir num culto, falar, esse culto não foi bom para mim. Meu irmão, o culto é para Deus. Eu preciso entender que eu faço parte de um povo que está ali para servir. De repente vem outro que tem esse entendimento. E se eu já tenho esse entendimento pacificado, eu falo, vem aqui, meu irmão. O culto não foi bom para mim hoje. Meu irmão, mas olha, veja aqui, olha só. A gente ensinar que que aquele momento é um tempo em que nós estamos ali para prestar o nosso culto ao Senhor. Não é uma coisa para nos agradar. E nesse prestar culto ao Senhor, a sua graça, a sua presença é manifesta no meio do seu povo. E aonde Deus habita, a plenitude de alegria, a fortalecimento, a direção, a discernimento. Né? Nós não saímos da maneira como entramos. Todo aquele que tem um encontro com Deus nunca permanece a mesma pessoa. Ela muda, ela é transformada. E é isso que a gente vai aprendendo. Então, a gente vai compreendendo essas menções, a gente vai tendo essas situações, as experiências que nós vamos tendo com Deus, não nos faz melhores do que as pessoas que não têm, mas nos torna aptos a ajudá-las a experimentarem também. Não do mesmo jeito que eu, do jeito delas, da maneira delas, mas elas vão tendo ali uma experiência, um contato, uma forma de terem acesso a serem transformados por Deus. Nós precisamos cada vez mais ter essa cultura em nossos cultos, né? Todos os membros estarem ali dispostos a servirem uns aos outros, de alguma forma eu poder contribuir com alguém. Eu sempre estou falando lá na igreja, olha, procurem sentar em lugares diferentes. Se a gente vai ver no culto, né, a gente que fica sempre ali, sempre vai ter aquele irmãozinho que senta no mesmo lugar, né? Parece que tem a cadeirinha marcada com o nome ali atrás, não é verdade? Mas, meu irmão, senta num lugar diferente, senta num outro lugar no culto para você conhecer uma pessoa diferente, uma pessoa que você nunca viu. Comece a estabelecer vínculos com as pessoas que você nunca viu, ali, que estão ali na mesma igreja que você. Isso é servir, isso é fazer parte. Então, assim, é uma gama muito grande de opções que podem ser feitas, né, dentro desse contexto de congregar. O segundo verbo, né, é o verbo exortar. Exortar é encorajar, né? Não é só dar bronca, mas encorajar, consolar, animar. Né? Nós, como membros de uma igreja, como membros de um mesmo corpo, nós somos levados a encorajar uns aos outros, a animar uns aos outros, a consolar uns aos outros. Quando tem algum irmão, alguma irmã, alguma família que começa a não participar dos nossos cultos, das nossas programações, não é só tarefa do pastor estar ali falando, encorajando essas pessoas a virem participar, mas de toda a igreja. Às vezes o pastor não nota que aquela pessoa não veio, porque é um só. Mas você que está sentado sempre do lado daquele irmãozinho, nossa, aquele irmãozinho que está sempre vindo aqui, ele não está vindo mais. O que está acontecendo? Vai para o pastor. Pastor, o que aconteceu com tal pessoa? Né? Por que ela não está vindo? Ela está acontecendo isso. Tá bom. Mas eu posso falar com ela? Claro, vai lá, fala com ela. Meu irmão, você está fazendo falta aqui, você está fazendo falta aqui nas nossas programações, vem participar com a gente, meu querido. Você faz falta, a gente quer muito que você esteja aqui participando junto com a gente. Né? Não deixe de participar, não. Encoraja. Né? De repente o irmão está passando por uma dificuldade. Fala, meu irmão, deixa eu ir aí visitar você. Vai lá, dá um abraço, fica lá. Sabe? Mostrar esse lado, né? O exortar não é só dar bronca, né? Às vezes quando a gente fala, aquele irmão deu uma exortada lá, né? O Lipe está até dando uma chicotada aqui, né? Já está mostrando até o chicote, né? A cultura do reino não é a cultura do chicote, não, irmão. É a cultura da bacia e da toalha. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. Haverá momentos em que a gente vai ter que dar uma chamada. Vem aqui na mesa, irmão, vamos conversar. Esse jeito não está certo, não. Você precisa corrigir. Sim, haverá momentos em que a gente vai fazer isso. Mas não é só isso.
Né? É consolar, é estar junto com a pessoa, mostrar, falar, olha, você é importante pelo que você é, meu irmão. Deus fez uma obra na tua vida, Deus te chamou para você estar aqui com a gente, então quando você estiver aqui com a gente, meu irmão, venha junto. Agora, vou sair para uma outra igreja, vou para outro lugar e tal, meu irmão, vai, Deus abençoe. As portas estarão sempre abertas aqui da nossa comunidade para você, mas se não está fazendo bem para você, que seja no outro lugar, mas que você faça lá, que você se entre, né, fazendo o que você precisa fazer para o reino de Deus lá. Amém. Não vai mudar, irmão, não vai ter jeito não. Né? Na outra igreja é melhor, que não sei o quê. Olha, vai passar o tempo, vai dar os mesmos problemas. Se eu não mudar o meu coração, os mesmos problemas vão começar a acontecer. Você pode ter certeza disso. Os mesmos problemas virão. Por quê? Porque o problema não está na igreja que eu estou indo. O problema está comigo. Porque eu não estou reagindo da maneira que Deus está me chamando para fazer. Da maneira bíblica, o congregar, existe esse encorajar, existe essa puxada de orelha, que às vezes a igreja precisa trazer, que às vezes a pessoa precisa trazer, mas sempre em amor, sempre de uma forma a corrigir, de uma forma a fazer com que a pessoa melhore. Então precisa acontecer essa realidade. E a outra realidade, meu irmão, é ser bênção. Ser bênção é estar presente, é cuidar, estar manifestando cuidado sobre a vida do irmão. Isso não é só o pastor, não é só o líder, não, é a igreja inteira. Já imaginou uma igreja inteira vivendo essa realidade? Somos todos chamados a viver essa realidade. Então é um abraço, é um gesto de empatia, um gesto de compaixão, né? É exatamente isso. Falou, poxa vida, eu preciso hoje no culto, eu quero conhecer 2 pessoas novas, né? E aí às vezes acaba o culto, eu sempre fico na minha panela. Eu sempre fico no meu mesmo grupo, eu sempre fico com as pessoas que eu gosto, eu sempre fico com as pessoas... Não, vai ficar com outra pessoa, vai conversar com outra pessoa que está lá mais isolada, vai conversar com... A gente precisa ser bênção na vida das pessoas. Isso é congregar, isso é estar de fato participando, né? Seguindo aí, congregar é ocupar a nossa comunhão, né? Na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 21, verso 8... né, diz ali sobre o dia do Senhor. Nós vamos trazer um dia um estudo sobre o sábado, sobre o Shabá, né, sobre o sábado, sobre o dia do Senhor. E a gente vai entrar com mais detalhes sobre esse tema. Mas veja, na Confissão de Fé de Westminster diz que no dia do Senhor é o dia do descanso, né, onde a gente descansa das nossas atividades, mas também é um dia dedicado a exercícios públicos e particulares de culto. E também ao dia de deveres de necessidade e misericórdia. Ou seja, nós temos o dia do Senhor, que é um dia onde a gente descansa, onde a gente tem a oportunidade de participar dos cultos, né? E é o dia em que a gente tem a oportunidade de fazer atividades de misericórdia. Às vezes a gente só entende que o dia do Senhor é o dia do descanso, né? É o dia que a gente descansa. Não, esse dia é descanso, eu não abro mão do meu descanso. Sim, mas é o dia em que eu presto culto a Deus. É o dia em que eu presto atividades de misericórdia. Se eu não tenho tempo para ir na casa do irmão, o dia do Senhor é o dia para isso. Pensemos nisso, reflitamos nisso, né? Em nome de Jesus. E a terceira parte, né? Congregar aponta para o grande dia, né? Ainda mais quando o dia se aproxima, não é? Esse reunir-se como igreja, esse verbo no original, ele tem o mesmo sentido do texto de 2 Tessalonicenses 2:1. O texto de 2 Tessalonicenses 2:1 fala ali do momento em que seremos reunidos para o encontro com o Senhor Jesus nos ares, ou seja, é o momento do arrebatamento. Aqueles que estão vivos, eles serão arrebatados para a presença do Senhor Jesus, para o encontro com o Senhor Jesus nos ares, né? Então essa reunião, esse verbo é o mesmo utilizado aqui em Hebreus. E é interessante exatamente por conta disso. Nós nos reunimos hoje por causa de Jesus. E um dia seremos reunidos para nos encontrarmos com Jesus. Meus irmãos, congregar é um sinal escatológico, aponta para o grande dia. Nós estamos aqui reunidos, nós estamos juntos, porque um dia Jesus vai nos chamar e nós estaremos juntos com o Senhor Jesus.
Jesus não vai chamar eu sozinho, vai chamar eu e mais um monte de gente. Irmãos e irmãs que perseveraram até o fim, que ficaram até o fim, foram fiéis até o fim, e estiveram unidos até o fim. Então, meus irmãos, o culto público, essa reunião de irmãos, também essa reunião é de uma certa forma um sinal escatológico que aponta para o grande dia, para o dia da volta de Jesus. Congregar aponta para o grande dia, a gente também percebe exatamente isso, né? Nós somos seres relacionais, nós somos redimidos no nosso relacionamento com Deus. A obra de Cristo nos faz ter comunhão, nos faz ter relacionamento com Deus. A obra de Cristo redime a maneira pela qual nós nos relacionamos com as pessoas. Até o grande dia em que estaremos diante de Cristo, aí completando totalmente a obra da salvação, que é a glorificação. Os nossos corpos serão glorificados, né? Aqueles que morreram ressuscitarão e aqueles que estão vivos serão transformados num piscar de olhos e todos estaremos reunidos diante de Cristo. Aquele dia é exatamente o dia da volta de Jesus, que é o que é chamado aí na escatologia de parousia, né? O dia da volta de Cristo. A gente pode de repente um dia fazer aí alguns encontros especiais sobre escatologia, né? Falar aqui no Sola Palavra é um evento sempre muito importante, as pessoas sempre gostam muito de ouvir. A gente pode trazer uma ideia bíblica, né, do que vem a ser a ideia da escatologia. Mas aqui a gente vê que aponta para isso, né? E o dia de Cristo, a gente não sabe o dia nem a hora, a gente não tem essa ideia, né? Eu estava ouvindo hoje de manhã ou ontem, uma pessoa falando de que demorou 2000 anos de Adão até Abraão, 2000 anos de Abraão até Jesus, e de Jesus da morte de Jesus até hoje mais 2000 anos, 6000 anos, a terra foi criada em 6 dias, trazendo uma ideia de que estamos vivendo a plenitude dos tempos sobre a volta de Jesus. Gente, tá tudo muito bonito, mas Deus não fala isso, irmãos. Deus não traz essa ideia. Pode ser que Jesus volte aqui, a gente está falando aqui, Jesus volta, entende? Mas não é isso, não sabemos o dia nem a hora, mas uma coisa é certa, à medida em que o dia se aproxima, isso reforça a necessidade de estarmos ainda mais juntos. É por isso que o autor de Hebreus fala que ainda mais quando o dia se aproxima, né? Ora, Paulo fala em Coríntios, né? Ora, o que se requer dos despenseiros é que eles sejam encontrados fiéis, né? Ou seja, quando Jesus voltar, que nós sejamos encontrados fiéis. E um traço dessa fidelidade é que vocês sejam encontrados juntos, não sozinhos. Sozinhos só se estiver em algum lugar, fazendo alguma atividade que foi levado a fazer, mas juntos no sentido de ambiente, de comunidade. Por isso, a necessidade de estarmos ainda mais juntos quanto o dia vai se aproximando. Concluindo essa reflexão, né, pensemos em pessoas que foram bênçãos nas nossas vidas. Alguém que foi bênção de Deus na nossa vida, alguém da família, alguém a que a gente estima bastante, né? Como essas pessoas enxergavam o congregar? Né? Tem aquele senhorzinho, aquela senhorinha, que de repente já não está mais hoje, né? Junto com a gente, já estão na glória, né? Como eles enxergavam isso? Eles não faltavam a nenhuma programação, não é verdade? Estavam sempre lá, sempre presentes, sempre junto. Será que isso de alguma forma não nos é um recado para procurarmos fazer de uma forma igual? Não é? Precisamos reavaliar o nosso ato de congregar. Meus irmãos, a gente precisa entender que congregar é espiritual. É um ato espiritual. A gente precisa ir contra o nosso cansaço. Precisamos ir contra os nossos afazeres, a nossa falta de tempo, a nossa agenda lotada. Precisamos romper com essas questões e participar não apenas dos cultos, mas da vida da igreja, que é expressa em suas programações também. Somos gratos pela bênção de congregar. Estamos congregando com diligência, né? Quais são as nossas
reais justificativas para, de fato, não estarmos congregando como deveríamos. Precisamos, de fato, refletir, meus irmãos, com todo carinho, com toda submissão diante da presença do Senhor. Porque nós estamos diante de Cristo, cujos olhos são como chamas de fogo e enxergam essa realidade, enxerga a gente no nosso interior. Que a gente possa, nesse dia, né, aqui, os que estão acompanhando a gente ao vivo, para os que estão depois vão verificar esse vídeo mais tarde, que o Senhor nos leve a fazer uma reflexão, né, uma reflexão profunda. Eu sei que às vezes a gente se chateia com as instituições, com os cultos e tudo, mas se Deus nos chamou para estar ali, meu irmão, não saia dali com o coração, né, magoado, mas procura resolver, procura tratar, procura perdoar, procure ser perdoado e seguir em frente. O Evangelho é o Evangelho do perdão, né? A gente vai vendo ali no livro de Atos dos Apóstolos, né, os discípulos fazendo os trabalhos, eles tinham todas as razões para pedir vingança da parte de Deus. Estevão, né? A gente está estudando o livro de Atos na escola dominical. Veja a história de Estevão lá, né, em Atos capítulo 6, 7 e até o final do capítulo 7. Estevão não foi julgado para ser martirizado, ele foi linchado. Ele não teve nem julgamento, ele foi linchado pelo povo, tamanho ódio do povo, e ele estava pregando a palavra de Deus, irmãos. E aí ao final ali do seu linchamento, ele olha para o céu e fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Não havia ódio no coração desse homem. Ele estava cheio do Espírito Santo. Ele podia muito bem falar: que é isso? Não quero saber disso não. Mas ele estava ali, presente no dia a dia da igreja. E Estevão era um diácono, exatamente para mostrar que não são apenas os apóstolos que pregavam, mas todo aquele que é chamado por Jesus a fazer a sua vontade. Por isso, meus queridos, que nós possamos olhar com todo carinho no nosso coração a nossa vida com Deus e de que forma isso está se demonstrando, né, a partir dessa prática, a partir dessa verdade, tá bom? Que a gente possa fazer esse autoexame. Aqui você tem uma diferença, né? Você pode assistir esse vídeo na sua casa, mas você, meu irmão, minha irmã, você tem meu celular. Você pode entrar em contato comigo. Eu posso fazer uma visita para você, né? Você pode olhar desses vídeos de internet dos grandes pregadores, você vai ficar meses, anos, sem de repente ouvir uma resposta mais pessoal da parte de Deus. Isso é congregar, irmãos, é estarmos mais juntos, estarmos mais perto uns dos outros, né? E você pode contar sempre comigo, pode ter certeza disso, porque a gente caminha mais próximos uns dos outros, né? A gente está aqui hoje pelas ondas da internet, né? No meio digital. Mas essa palavra chega ao seu coração. E de repente, quero conversar mais sobre isso. Me procure, fala comigo. Está magoado, está chateado. Procure a gente, venha falar. Não fique deixando de participar por conta de alguma mágoa. Ou se de repente deixou as circunstâncias tomarem conta, né? Que a gente possa romper com elas neste dia, em nome de Jesus. Tá bom? Nós cumprimentamos aqui os demais irmãos que estão participando com a gente. Rubens é meu primo, né, participando aqui. Deus abençoe. Um bom dia. Um grande abraço, primo. Um abraço para você. Irmã Neuza aqui também participando, sempre participando ativamente com a gente. Irmã Neuza, fica aí o nosso abraço também para a querida irmã. Deus abençoe muito sua vida, tá bom? Vamos encerrar, vamos fazer uma oração, vamos refletir um pouquinho sobre essa verdade. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, obrigado pela oportunidade que nós temos, por intermédio da obra de Cristo. Nós tomamos posse da verdade dita em sua palavra de que o solitário andará em família. Nós não mais viveremos solitários, não mais viveremos debaixo da ótica da solidão e do isolamento. Nós caminharemos como família, como grupo, como uma comunidade. Nos ensine a cada dia a viver essa perspectiva, a viver essa cultura. Numa sociedade que cada vez caminha para um ecocentrismo, que sejamos levados ao outrocentrismo, a viver no contexto do próximo. Que o Teu Santo Espírito nos encha dessa realidade, dessa verdade,
e que possamos a cada dia trabalhar a perspectiva da comunhão, da congregação, ó Deus, da comunhão dos santos, vivendo para a glória do Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa semana, a todos que nos acompanham neste dia, que a bênção do Senhor seja manifesta sobre a vida de cada um e que o Senhor continue manifestando da sua graça e do seu poder sobre as nossas vidas dia após dia, ensinando-nos a viver de acordo com a tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, fiquem todos com Deus. Até mais. Tchau, tchau. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão.